Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que você está nos ouvindo, mas seja muito bem-vindo a mais um podcast Senta que lá vem história. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as eleições nos Estados Unidos e tudo que tá rolando por lá. Bom, vamos começar explicando mais ou menos como funcionaram as eleições por lá. Nos Estados Unidos, o presidente não é eleito pelo voto direto, mas por uma instituição chamada de colégio eleitoral. E de acordo com a Constituição americana, a escolha de um presidente e seu vice depende de delegados estaduais. Estes sim, escolhidos pelos eleitores. Basicamente, cada um dos 50 estados tem direito a um número de delegados proporcional a cada representante que possui no Congresso Nacional. Um para cada deputado e dois para cada senadores. Isso faz com que o tamanho e o número de estados que cada candidato venceu tenha muito mais peso no resultado final das eleições do que o número total de votos feitos por cada um. Melhor, no dia da eleição presidencial, cada eleitor vota no candidato a presidente de sua preferência. Esse voto, entretanto, não é computado em uma eleição direta, como acontece aqui no Brasil, mas sim ele escolhe uma comissão de delegados que representará o seu estado no colégio eleitoral. Então, o partido do candidato que ganha a maioria dos votos no estado elege sua comissão e o candidato, ou os candidatos no caso. E quem perder naquele estado não ganha nenhum delegado. Já na segunda-feira, após a segunda quarta-feira de dezembro, os delegados eleitos se reúnem na capital de seu estado para então escolher o presidente. Estes eleitores especiais podem votar em qualquer nome, mas normalmente eles votam em candidatos pelos quais já foram eleitos. Aqueles que receberem mais da metade dos votos é declarado assim o novo presidente pelo colégio eleitoral, assumindo assim o cargo dia 6 de janeiro do ano posterior. E em apenas duas ocasiões do colégio eleitoral que houve uma diferença vistos nas urnas. A mais recente foi em 2000, quando George W. Bush obteve 47,87% contra 48,38% dos candidatos democrática. E também teve Al Gore, que mesmo com mais de 500 mil votos a mais, ficou longe da Casa Branca. Entretanto, além do colégio eleitoral, outra instituição americana que causa muita confusão nas eleições é o sistema de votação muito particular. O país simplesmente não tem sistema eleitoral nacional. Então, Felipe, cada estado escolhe a melhor maneira de contar seus votos. Em 2000, por exemplo, o resultado da votação demorou quase um mês para ser anunciado, porque a Flórida tinha um tipo de cédula que levou milhares de eleitores a votarem errado. E com uma diferença mínima entre os candidatos, aqueles poucos votos que foram recontados manualmente tiveram o poder de decidir as eleições. A eleição presidencial nos Estados Unidos em 2020 foi realizada em 3 de novembro. Os eleitores escolheram os integrantes do colégio eleitoral, que se reunirão em 14 de dezembro para eleger oficialmente o presidente e o vice-presidente. Entre fevereiro e agosto de 2020, os partidos realizaram as primárias nos estados e territórios. A disputa presidencial ocorreu simultaneamente com as eleições para a Câmara dos Representantes e o Senado, além de vários cargos a níveis estadual e local. Na última eleição, Donald Trump candidatou-se à reeleição em março de 2020. Ele atingiu a quantidade de delegados necessária para ser nomeado candidato republicano para a presidência. Na oposição democrata, contaram com dezenas de candidatos relevantes. Em abril de 2020, o ex-vice-presidente Joe Biden se tornou o candidato do partido, com desistência do senador Bernie Sanders. E Biden escolheu Kamala Harris como sua vice, tornando-a a primeira mulher negra a concorrer ao cargo por um grande partido. Então, os temas da campanha eleitoral incluíram o impacto da pandemia do Covid-19 em curso, a morte das Reese Ruth Bandaging e a indicação de Amy Coney Barrett para a Suprema Corte, o sistema de saúde, as mudanças climáticas e os protestos antirracistas, assim como a interferência estrangeira, assuntos relacionados ao voto antecipado e o reconhecimento dos resultados. O vencedor desta eleição será empossado em 20 de janeiro de 2021
para um mandato de 4 anos. Biden e Trump foram os candidatos presidenciais mais idosos já designados pelos maiores partidos. Podemos ver que a eleição registrou um número histórico de votos antecipados, fazendo com que a apuração fosse mais lenta em alguns estados. Em 7 de novembro, Biden foi declarado eleito ao atingir 273 votos no colégio eleitoral, sendo o idoso eleito para ocupar o cargo, enquanto Harris elegeu-se a primeira mulher e a primeira negra como vice-presidente. A chapa também atingiu a maior quantidade de votos populares na história do país, superando 79 milhões de votos. Ademais, foi a primeira vez que um presidente em exercício não se reelegeu desde a eleição de 1992. E esse foi mais um podcast sobre as eleições dos Estados Unidos e tudo que está acontecendo por lá. Fiquem ligados aos próximos episódios do Senta que lá vem história.